Bom, pessoal, mais uma aula de física, Foco Enem, do Laboratório de Ideias Inovadoras. Como a gente sabe, esse laboratório é composto aí pelas disciplinas de Biologia, Física e Química. Então essa é a disciplina de Física. Eu sou o professor Cássio Fagundes, da Escola Estadual de Ensino Integral Fernando Malta. Então, o assunto que iremos abordar hoje é chamado de eletrodinâmica. A gente já fizemos um estudo sobre eletrostática, onde a gente estudava os elétrons parados, a interação dos elétrons parados, e agora a gente vai abordar o estudo a respeito dos elétrons em movimento. E o tópico que a gente correlaciona com a eletrodinâmica é o tópico da corrente elétrica. Viu, pessoal? Então, o primeiro slide que a gente vai trazer aí trata-se de uma figura que é comum a gente ver nos nossos lares aí, o pessoal fazendo muito isso. É correto ligar vários aparelhos em uma só tomada? Tá? Aí essa pergunta, eu espero que vocês, após a aula, a esse vídeo, vocês consigam responder sozinhos se é correto a gente fazer ligações de vários aparelhos em uma só tomada. Bom, partindo do início, a ideia de eletricidade foi o primeiro contato do homem com a eletricidade foi descrito na história por Tales de Mileto, provavelmente descendente de Fenícios, nasceu na antiga colônia grega de Mileto, região da Jônia, atual Turquia, por volta de 623 a 624 anos antes de Cristo. A descoberta por esse filósofo grego, Tales de Mileto, foi quando ele esfregou um pedaço de ambar, uma pedra de ambar, com uma pele de carneiro, né, uma pele de animal, e observou que alguns pedaços de palhas e fragmentos de madeiras que estavam muito próximos a essa pedra começaram a ser arrastadas, atraídas em direção a essa pedra de ambar. Esse fenômeno ficou intitulado como sendo eletricidade, elétron, tá? Elétron, que nasce a palavra de eletricidade. Viram? Então, o primeiro contato do homem, a história descreve bem que foi Tales de Mileto que fez essa observação a respeito da eletricidade. A gente viu no estudo da eletrostática que os processos de eletrizações, por exemplo, eles estão envolvidos nesse momento que Tales de Mileto esfrega essa pele de animal nessa pedra de ambar. Essa pele de animal, quando ele limpa a pedra de ambar, ele faz um processo de atrito e desequilibra o sistema atômico da pedra, que antes estava neutro, e aí ao final a pedra ficou eletrizada, também como a pele do animal também ficou eletrizada, como a gente já estudou nas primeiras aulas, primeiros contatos de física no terceiro ano, quando estudamos sobre eletrostática. Viram? E aqui a gente tem uma outra personagem da ideia sobre a corrente elétrica, que foi uma batalha que existiu, uma guerra das correntes, chamada dessa forma, que é a guerra das correntes, que envolvem, na verdade, três grandes gênios da física, que é Thomas Edison, tá? George Westinghouse, e tem também Nikola Tesla. Thomas Edison, ele defende a corrente contínua, por ele descoberta, e em contrapartida a gente tem a união de Nikola Tesla, e tem também George Westinghouse, que defende junto a corrente alternada, mostrando que durante esse episódio dessa guerra, ambos defendendo as suas descobertas. E aí fica intitulado como Guerra das Correntes. Tranquilo, pessoal? Bom, o que seria a parte da eletrodinâmica para a física, para o estudo da eletricidade que a gente tá fazendo aí? Tá? A gente tem aí corrente elétrica, é o fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrica entre as extremidades. Então, a gente, na verdade, tem aqui um condutor, que é o fio, certo? Como a gente já sabe, esses fios são ótimos condutores, certo? Então, a gente observa que esses elétrons, que nessa primeira figura aqui, vou só colocar um pontinho para a gente entender,
são desordenados, né? São desorganizados. Se vocês observarem bem as posições, ó, esse aqui está vindo para a esquerda, esse aqui está indo para a direita, esse aqui para cima, esse aqui para baixo. Então eles estão de forma desordenada. E toda vez que eles estiverem de forma desordenada, eles não vai existir a corrente elétrica estabelecida, certo? Então aqui a gente tem uma outra figura, diminui mais um pouco só para a gente entender. A gente tem aqui um gerador, certo? Que é essa bateria. A gente tem um polo positivo, um polo negativo, como está sendo visto aqui. E a gente nota que há um movimento, comparado à figura de cima, a gente tem um movimento ordenado dos elétrons. E uma observação importante é que ele parte do polo negativo e vai para o polo positivo. Tranquilo, pessoal? Então, só existe corrente elétrica para a gente acabar essa primeira partezinha sobre o estudo da eletricidade. Só existe corrente elétrica se a gente tiver o movimento ordenado dos elétrons. Tranquilo? Como mostra essa figura aqui nesse condutor. O próximo slide, a gente vai estudar agora, é uma ampliação, mais ou menos, como é que funciona dentro do condutor esse movimento. Então aqui a gente tem um circuito elétrico montado aqui por um resistor. Aqui os elétrons em movimento dentro, como se estivesse ampliando dentro de uma partezinha do fio, desse condutor aqui, ó, certo? E aqui a gente tem um gerador, essa fonte gerador de energia elétrica, onde tem um movimento ordenado dos elétrons, do jeito que a gente está mostrando aí e ampliando aí na figura. Então, toda vez que tiver um movimento ordenado dos elétrons, a gente vai ter uma corrente elétrica estabelecida. O próximo slide a gente trata agora aí como é que é feito, encontrado a equação que relaciona a corrente elétrica com carga elétrica e o tempo com que essas partículas atravessam uma secção. Então aqui a gente tem uma figura de um fio condutor envolvido, né? Isso aqui é uma ampliação desse fio condutor. Então a gente tem uma figura, ele fala aqui sobre o sentido convencional da corrente elétrica, depois a gente vai mostrar qual que é o sentido. Só quero agora que vocês frisem bem que eu tenho esse fio, essa secção aqui, e eu passo a tracejar aqui uma secção através desse fio, como se marcasse, e a gente conseguisse calcular mais ou menos qual é a quantidade de elétrons, que são essas partículas em azuis, que estão passando aqui para a esquerda, qual é a quantidade de elétrons que passa por essa secção por um intervalo de tempo. Então aqui, colocando nas equações, I significa corrente elétrica, que é esse I aqui, ó, certo? E relacionado aqui vai ser corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Ou seja, a corrente elétrica aqui nessa figura é igual ao quociente entre a carga elétrica que passa aqui, que é o Q, certo? Dividido pelo tempo. Mostrando aqui de novo na equação, a gente vai ter que I, que é ampere dado em ampere, tá certo? Corrente elétrica, é igual ao quociente da carga Coulomb dividido pelo tempo em segundos. Então, aqui embaixo trata-se dos nomes voltados às unidades, que é A de ampere, C de Coulomb e S de segundo. Então, esta daqui, tá certo? É a nossa equação da corrente elétrica que relaciona a carga pelo tempo, certo? Mas uma observação importante é que I é dado em ampere, Coulomb, que é o C aqui, a carga é dada em Coulomb e o tempo é dado em segundos. Próximo slide, a gente tem um exemplozinho de aplicação para a gente entender mais ou menos como é que se faz os cálculos voltados aí à corrente elétrica. Então, é uma questão de uma universidade, no Paraná. A gente tem aí, pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 Coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em ampere é igual a quanto? Então aqui a gente tem as alternativas, como a gente está vendo, a letra A 0,08, letra B 0,20, letra C 5,0, letra D 7,2 e letra E última igual a 12. A gente vai usar a equação que a gente acabou de estudar aqui
no slide anterior. I é igual a Q sobre ΔT. A gente usando a equação, a gente vai ter aqui que I é igual a Q sobre ΔT, sendo, né, que a gente está descobrindo a corrente, então sendo a carga igual a 12, como a gente viu aqui na equação, 12, e o tempo, já que é 1 minuto, a gente transformando em segundos, que é uma relação que existe aqui, que o tempo tem que estar em segundos, então 1 minuto é igual a 60, 12 dividido por 60 é igual a 0,20. Então a alternativa correta aqui vai ser, a letra B. Certo? Uma aplicação simples da equação, para que vocês entendam mais ou menos como é que é feito esse cálculo da corrente elétrica. E aqui do lado a gente tem mais um outro exemplo, uma segunda aplicação, para a gente entender, que trata-se de uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes. Isso aqui é uma corrente. Como é que eu reconheço, professor? Quando ele fala sobre uma corrente, eu reconheço pela unidadezinha aqui do lado, que é dada em ampere. Então ele diz que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor, certo? Ponto. Determina o valor da carga que passa através dessa secção transversal em 1 minuto. Então, de novo, eu aconselho que vocês sempre peguem os dados primeiro. Então, a corrente é igual a 5, a carga é igual a Q e o ΔT 1 minuto. 1 minuto, de novo, transformando em segundos, é igual a 60 segundos. Usando a equação aqui embaixo, I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Então, se eu quero descobrir o ΔQ, que é a carga, certo? Que é a carga, eu posso fazer aquela ideia que a gente usa da matemática, que é o produto dos meios pelos extremos. Então, ΔQ vezes 1 que existe aqui embaixo, só der uma grifadazinha para a gente entender, certo? É igual a ΔQ. E aqui vai ficar a corrente vezes o tempo. Corrente vezes o tempo. Quer dizer, a carga é igual ao produto entre a corrente vezes o tempo. Então, a carga é igual à corrente, que é 5, o tempo é 60. 5 vezes 60 é igual a 300 coulomb. Uma da parte importante que a gente tem que abordar e entender, já que vocês vão futuramente fazer esse Enem, é que vocês se preocupem com as unidades também. Tranquilo? Como é feito o cálculo da carga que a gente está procurando nessa questão, a gente tem que dar a resposta na unidade de coulomb. Certo, pessoal? Só uma dica aí para a gente não esquecer. Duas aplicações simples para vocês entenderem a aplicação da equação. Próximo slide, a gente mostra aqui uma figura onde tem um movimento, tá, dos elétrons, um movimento ordenado. Então, nessa figura, acredito que vocês já entendam que existe corrente elétrica, porque é um movimento ordenado. E aqui existe uma setinha que diz sentido convencional e uma outra que diz o sentido real. O sentido real de movimento da física, né, dos elétrons, é do polo negativo para o polo positivo. Polo negativo para o polo positivo. O convencional que se usa, né, hoje, onde a gente vê uma bateria, convencional é dizer que ele sai do positivo e vai para o polo negativo. Então, o polo positivo no convencional, na verdade, é o polo negativo real da física, e o polo negativo real da convencional é o polo negativo positivo da física. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar só um pouquinho aqui para entender um pouquinho mais de novo esse movimento. Então, aqui a gente tem uma figura simples mostrando o sentido convencional e o sentido real da corrente. Para a gente finalizar esse slide, dizer de novo que o sentido real da corrente é saindo do polo negativo para o polo positivo. Aprofundando mais os conhecimentos da gente sobre a corrente elétrica, para que exista essa corrente elétrica, precisa ter também uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é dada pelo polo positivo e o polo negativo, tá certo? Para que exista essa diferença de potencial e esses elétrons consigam sair de um polo para o outro. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem um gráfico, que é uma das partes importantes, que a gente também estuda na física, que é o comportamento da corrente elétrica, da carga elétrica e do tempo relacionado em um gráfico. Então, o gráfico mostrado acima, ou mostrado abaixo, a gente apresenta o módulo de uma corrente elétrica variável em função do tempo. Perceba que o módulo dessa corrente elétrica é decrescente. Nesses casos,
é bastante útil para calcular a área do gráfico, que corresponde à quantidade da carga conduzida durante esse intervalo de tempo. Então, o que ele está falando, pessoal? Vamos lá. Se vocês observarem bem, vocês têm aqui a corrente elétrica, esse eixozinho aqui, que na matemática é o eixo de Y, e a gente tem um tempo aqui, que é, na verdade, o eixo de X da matemática, e a gente costuma estudar. Então, ele fala que para a gente descobrir a quantidade de carga, a gente tem que calcular a área da figura. Se a gente olhar bem, essa é uma figura triangular, né? E a gente sabe que se eu fosse calcular a área dessa figura, seria base vezes altura dividido por 2, como a gente aprendeu no ensino de matemática da área das principais figuras planas, certo? Para o pessoal que está meio esquecido aí. Tranquilo, pessoal? Então, toda vez que a gente tiver um gráfico onde relaciona corrente com o tempo, e a gente pode encontrar a carga, por exemplo, a carga é calculada através da área da figura. Dando um exemplo, a gente tem aqui a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor metálico, varia com o tempo conforme a figura, ou o gráfico, certo? Então, a gente tem aqui um gráfico, onde a gente tem aqui, se nota que vem do zero, quando a corrente é zero, o tempo também é zero. Aqui, ó, aumentando, quando a corrente chegou a 5, o tempo foi 2 segundos. E aí permaneceu 5 até 6 segundos. Depois de 6 segundos, de 6 a 8, a corrente diminuiu até chegar a 8, zero de novo. Então ele pergunta, né, na letra A, qual é a carga elétrica que atravessa a secção reta do condutor no intervalo de 0 a 8. Então, pessoal, uma observação importante, ele está dizendo qual que é a carga elétrica, tá certo? Que atravessa essa secção em um tempo de 0 a 8 segundos. Ele está envolvendo toda a figura, tá certo, pessoal? Os maiores erros que existem nesses cálculos da física relacionada à corrente elétrica é justamente a gráficos desse tipo. É que o aluno costuma fazer o raciocínio a respeito do gráfico. Você tem que observar que ele diz 0 a 8. Então, essa figura matemática aqui, certo? Para quem está esquecido, de repente ainda está estudando essa parte, ou não lembra mais, certo? Essa figura é um trapézio, onde a gente tem uma base maior, certo? Uma base menor, e eu tenho uma altura que é igual a 5, e então eu posso calcular a área. Lembra que a carga elétrica, quando a gente tem um gráfico desse tipo, é calculada através da área. Então, usando os conhecimentos da matemática, a gente vai calcular a área da seguinte forma: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior, como a gente já sabe, é igual a 8. A base menor aqui é igual a 4, então 8 mais 4, certo? Vezes a altura, que é igual a 5. Então 8 mais 4 aqui vão dar 12, não é isso? 12 dividido, por exemplo, por 6, a gente vai ter por 2, vai dar 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Ou a gente pode fazer também, né? Primeiro se resolve esse cálculo matemático aqui e depois multiplica por 5. Você fez dessa forma aí, tranquilo, do jeito que vocês conhecem. Ou senão, vocês poderiam fazer que 8 mais 4 é igual a 12, 12 vezes 5 vão dar 60, 60 dividido por 2 é igual a 30. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aqui de novo, só para a gente verificar, a gente tem a figura, a base maior vai do 0 até o 8, tá? Que é a base maior. A base menor é igual a 6 menos 2, que dá igual a 4, certo? Essa partezinha aqui, que dá 4. Então, a teoria matemática diz que a base maior mais a base menor vão ser 8 mais 4, como a gente já viu. A altura dessa figura é igual a 5. De novo, trazendo aqui para os cálculos, a gente vai ter base maior mais base menor, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Fazendo seus cálculos, a gente vai encontrar o valor, que é a carga de 30 coulomb. Então, depois ele pergunta assim, qual que é, vamos voltar na figura só para a gente entender um pouquinho. Ele diz assim, qual é a intensidade média da corrente elétrica que produz o mesmo efeito da corrente elétrica representada no gráfico? Então, aí a gente vai calcular. A gente já sabe que corrente elétrica é igual a carga dividida pelo tempo. Então, a carga que a gente fez o cálculo aqui em cima deu 30.
30 dividido pelo tempo, como a gente viu o gráfico é até 8, 30 por 8 a gente vai ter 3,75 ampere. Ampere é a unidade de corrente. Viu, pessoal? Aqui embaixo eu coloquei aqui umas figuras, só relembrando um pouco da matemática, só para vocês terem ideia mais ou menos aí, para os que estão esquecidos, como é que se faz cálculo de das principais figuras planas. Então aí a gente tem um triângulo, a gente tem um retângulo do lado, que é base vezes altura, o triângulo é base vezes altura dividido por 2, o quadrado, logo abaixo aí do triângulo a gente tem L vezes L, dá L ao quadrado, o trapézio, como a gente falou, né, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, o losango, a gente tem aí a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, e o círculo πr ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Essas são as principais figuras planas que vocês precisam, para aqueles que estão esquecidos, precisam rever, ou de repente não esquecido, a respeito dessas áreas. Tranquilo? Espero que tenham entendido essa partezinha aí que a gente acabou de fazer. Aí a gente chega o momento de falar sobre o efeito de Joule, tá, pessoal? O que seria, professor, o efeito de Joule? O efeito de Joule é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor. Aí eu pergunto a vocês assim, pessoal, transformar energia elétrica em calor é possível? Esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica e as constantes de colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos que compõem a estrutura cristalina do corpo fazem com que sua temperatura aumente, fazendo com que a parte da energia elétrica contida nos portadores da carga seja convertida em calor. Pessoal, um dos exemplos que vocês podem citar, dê uma pensadinha aí. O que é que vocês têm em casa que transforma energia elétrica em calor? Tá? Eu tenho toda certeza que muitos de vocês já lembraram aí do próprio chuveiro. O chuveiro elétrico, ele tem a propriedade de transformar, né, uma certa quantidade de água, por exemplo, fria, e ao atravessar pelo chuveiro ele vai ter uma certa quantidade também, essa minha certa quantidade de água quente. Como é que acontece essa transformação? Certo, pessoal? Então, assim, há um aquecimento interno da água, e aí é o famoso chamado efeito de Joule através de resistores, que é esses resistores que estão aqui dentro do chuveiro. Certo, pessoal? Esse resistor é quem faz o aquecimento da água. Mas tem outros exemplos que a gente tem em casa, mais simples, que é o nosso ferro elétrico, certo? Que também existem resistores dentro do ferro. A passagem da corrente elétrica faz com que ele aqueça, e esse aquecimento, a gente diz que é transformado a energia elétrica, por exemplo, né, corrente elétrica em calor. É o famoso efeito de Joule. Um outro exemplo é o secador que vocês a maioria costuma usar em casa, e também converte, transformando esse ar quente jogado por ele, também por resistor. E aqui a gente tem um exemplo que eu quero que vocês façam um experimento simples, que vocês podem fazer em casa tranquilo, tá? Usando um gerador de energia, que é uma pilha de 1,5 volts, mas eu aconselho que vocês usem outra pilha junto para aumentar a tensão, certo? Então vão ter 1,5 mais 1,5 vão ter 3 volts. Se colocarem mais um, a gente vai ter mais 4,5 volts. Então é melhor, certo? A tensão. E aqui a gente tem uma esponjazinha de aço, certo? De aço. Vocês vão pegar, não precisa pegar toda essa quantidade, mais um filamento, se vocês quiserem um resultado rápido. E coloca o contato dos fios do condutor, né? Na verdade, são condutores no polo da pilha, aqui, ó. No polo negativo e no polo positivo, condutor e 2 pedacinhos de fio, certo? E quando vocês encostarem os pedacinhos de fio aqui, provavelmente há um aquecimento nesse local aqui, corrente elétrica vai passar por ele e vai acontecer alguma coisa a respeito desse efeito de Joule, certo? Provavelmente vai ter um aquecimento e essa esponjazinha vai pegar fogo. Então tentem fazer esse exemplo em casa, tá? Para entender o que é o efeito de Joule. Continuando, a gente tem aqui um exemplo de eficiência de energia elétrica, por exemplo, de equipamentos que hoje são muito comuns, né? Essa primeira lâmpada aqui, que é a lâmpada incandescente,
lâmpada descoberta, inventada por Thomas Edison, onde ele usa um resistor aqui, ó, filamento de tungstênio, e aí a corrente elétrica ao atravessar, ao passar por ele, faz com que ele ilumine, porque é uma resistência enorme, certo? E aí ele transforma a energia elétrica, também corrente elétrica, em calor. Então essa lâmpada aqui, que antes a gente usava em casa, ela não era tão eficiente como essas lâmpadas de hoje que a gente tem aqui. Tranquilo, pessoal? A gente tem a lâmpada fluorescente, que foi inventada após a incandescente. Já era econômica essa daqui, mas aí surge a lâmpada de LED, que hoje é comum a gente encontrar nos lares aí, inclusive os preços já estão melhores, a gente já consegue comprar essas lâmpadas, onde essa lâmpada emite mais luz do que calor, alcançando a eficiência. Tranquilo? Espero ter ajudado aí vocês aí a respeito desse novo assunto da física que a gente está trabalhando hoje, chamado aí de corrente elétrica. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, como sempre, à disposição. Acompanhe aí no canal, de repente pode deixar a dúvida também, um comentário. Fala lá também no Instagram, professor Cássio Fagundes, se quiserem acompanhar também, adicionar, seguir também, a gente está lá à disposição para tirar essas dúvidas. Tranquilo? Um abraço, pessoal. E voltando, eu queria depois que vocês conseguissem explicar justamente por que a gente não pode usar. Tá? A gente, quando conecta muitos eletrodomésticos em uma só tomada, por exemplo, num T, né? Porque tem gente que acha que um T é muito pouco, ainda coloca um T no outro T. Então a gente vai ter um superaquecimento da corrente elétrica justamente nesse local. Certo? E esse aquecimento a gente chama de efeito Joule. Tranquilo, pessoal? Então nunca façam isso em casa, de sobrecarregar uma tomada como essa aí com vários equipamentos ligados ao mesmo tempo. Tá? Um abraço e aí qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, pessoal.